Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Pedimos a Deus, ao Divino Espírito Santo de Deus, a nosso Senhor Jesus Cristo, que nos ilumine nessa leitura e que as pessoas que ouvirem a leitura da Bíblia tenham entendimento, que seja uma bênção na vida de todos que a ouvirem. Em nome de Jesus. Hoje eu vou ler para vocês o capítulo 5 de Daniel, o banquete do rei Belsazzar, a mão misteriosa. O rei Belsazzar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazzar provado o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora, apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam defronte do castiçal, na estucada parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos bateram um no outro. E ordenou o rei com força que se introduzissem os astrólogos, os caldeus e os adivinhadores. E falou o rei e disse aos sábios de Babilônia: qualquer que ler esta escritura e me declarar a sua interpretação será vestido de púrpura e trará uma cadeia de ouro ao pescoço, e será no reino o terceiro dominador. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Então o rei Belsazzar perturbou-se muito e mudou-se nele o seu semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. A rainha, por causa das palavras do rei e dos seus grandes, entrou na casa do banquete e falou à rainha e disse: ó rei, vive eternamente. Não te turbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos, e nos dias de teu pai se achou nele luz e inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, constituiu o chefe dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores, porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente, e ciência e entendimento, interpretando sonhos e explicando enigmas e solvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, agora Daniel, e ele dará a interpretação. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou
o rei e disse a Daniel: És tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que a luz e o entendimento e a excelente sabedoria se acham em ti. Vou dar uma paradinha aqui e vou explicar. Aqui no capítulo 5, versículo 2, até os pagãos são supersticiosos, o bastante para não utilizarem utensílios roubados de templos. Numa orgia regada a vinho, entretanto, Belçazar praticou essa grande blasfêmia. Durante um banquete, ele e seus convidados beberam nos utensílios de ouro que Nabucodonosor havia subtraído do templo de Jerusalém enquanto adoravam seus deuses pagãos. No capítulo 5, versículo 2, a palavra em aramaico para pai também era frequentemente usada para avô, ancestral ou antecessor. Belçazar era o filho mais velho de Belçazar era o filho mais velho de Nabonildo, o último rei da Babilônia, sendo, portanto, neto de Nabucodonosor, e não filho, como aparentemente aparece nas Escrituras. Como Nabonido esteve fora em campanhas durante mais da metade de seu reinado, seu filho Belçazar servia como corregente nos períodos de ausências do pai. No capítulo 5, versículo 7, o terceiro no reino indica que Belçazar sabia que ele era o segundo em comando, atuando como corregente junto a seu pai. No capítulo 5, versículo 10, como as esposas e concubinas de Belçazar já estavam presentes no banquete, a mulher, rainha, que compareceu à casa do banquete, pode bem ter sido a viúva de Nabucodonosor ou sua filha, mãe de Belçazar, esposa de Nabonido. Bom, irmãos queridos, paramos por aqui hoje e eu retorno dentro de poucos minutos com mais uma leitura. Fiquem com a paz do Senhor Jesus.